A ministra Carmen Lúcia, presidente aí do Tribunal Superior Eleitoral, agendou para o dia 10 de março a retomada do julgamento que pode caçar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Quem vai explicar para a gente o que é esse processo aí de cassação que está rolando é a Paola Costa, aqui no plantão do Meteoro. Paola, vamos lá. Cláudio Castro caçado é uma coisa que eu gostaria de ver, mas vamos lá, ainda vai ser julgado. Explica Ainda, pra gente o que tá vamos lá. rolando. Bom, o que aconteceu, né? A gente sabe que o Cláudio Castro está envolvido aí com um monte de esquema. Inclusive, recentemente a gente viu aí o Rio Previdência, com o caso Master e etc. Mas tem alguns esquemas um pouquinho mais antigos que já foram descobertos. Um deles foi descoberto em 2022 ainda, pela reportagem do UOL. O que aconteceu ali em 22? Descobriram que Cláudio Castro, né, governador do Rio de Janeiro, tinha decidido colocar para dentro da CEPERJ, que é a central, que é o centro de pesquisas ali do Rio de Janeiro, mais de 27 mil pessoas em contratos temporários, com um gasto aí nos salários dessa galera de quase 250 milhões de reais. Só que a questão é, mas Paola, né? 27 mil pessoas dentro de um centro estão pesquisando tanto assim de pesquisa estatística no Rio de Janeiro? Não. Eles estavam utilizando para colocar lá dentro aliados do Cláudio Castro, aliados do Pampolha, que era o então vice do Castro, aliados de Rodrigo Bacelar, que atualmente está afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e, claro, cabos eleitorais do PL. Olha que bonito. Olha que gostoso. Que Só beleza, assim, só isso, nada, só isso. nada demais, nada demais. Só isso, tá? E feito assim, antes das eleições. Então a gente tá falando ali de 6 meses antes das eleições, essa galera tava sendo contratada. E tem um videozinho aí da CNN que dá uma explicada e uma contextualizada melhor nesse Tribunal rolê. Vamos lá, vou colocar aqui na tela pra gente ver. Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, voltou a pautar as ações que podem resultar na cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Temos já a Roberta Camargo aqui em tela, Dani Malman lá em Minas Gerais. Roberta, então a gente começa com você aí do Rio, porque já temos o voto da relatora. O que trazemos de novidades com relação ao teor desse voto e qual é a expectativa para esse julgamento hoje? Pois é, Carol, a relatora do caso, a ministra Isabel Galotti, já votou pela cassação do governador Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar e pela convocação de novas eleições. Vamos entender essa história. Eles estão sendo investigados, o governador Cláudio Castro e o presidente afastado da Alerj, Rodrigo Bacelar, por terem criado 27 mil cargos fantasmas para cabos eleitorais durante o período de 2022. Esse estava em julgamento no ano passado, novembro do ano passado. O ministro Antônio Carlos Ferreira pediu uma interrupção daquilo para poder fazer um pedido de vista e estava em vista até a última quarta-feira. Agora, então, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, já marcou a nova data em que isso volta para o julgamento, em que essa pauta volta para o julgamento. Então, a partir de 10 de março, eles vão voltar a votar sobre isso. A relatora do caso, como eu comentei, a ministra Isabel Galotti, já tinha votado pela cassação de Cláudio Castro e também Rodrigo Bacelar e pela convocação de novas eleições, o que significa em ano eleitoral de que isso poderia acontecer de forma antecipada, porque a gente já vai ter eleição em outubro, né? Se cassado, o governador pode ficar inelegível por 8 anos e também terão que convocar, como eu comentei, novas eleições. Isso está aí, vai entrar de novo na pauta do TSE a partir do dia 10 de março, já está marcado. A ministra Carmen Lúcia já marcou essa data e a gente segue acompanhando aí essa investigação de que Rodrigo Bacelar e também o governador Cláudio Castro teriam criado 27 mil cargos fantasmas para cabos eleitorais durante o ano de 2022. Tiago Pampolha, que foi vice-governador, também está sendo investigado, viu, Carol? Caramba, É um 22 combo, mil. né? Não, e 22 mil, olha o número, gente. A gente pensa assim, tipo,
coisa pequena. Não, é coisa muito grande. Uhum. 22 mil, a gente tá falando só do CEPERJ, porque ainda Uhum, tem os cabos eleitorais que foram colocados na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, ao todo, verdade. são mais de 27 mil cargos temporários. E todos, assim, cargos fantasmas, cabo eleitoral, aliados do Castro, amigos do Bacelar, amigos do Pampolha. Então, o negócio é muito grande, né? Realmente foi um uso da máquina do Rio de Janeiro, que não é uma máquina pequena, porque a gente sabe que das unidades, nas nossas unidades federativas do Brasil é a segunda maior em recursos, né? Só perde para São Paulo. Eles usaram a máquina pública para inchar a campanha do Cláudio Castro. Se esse dinheiro foi usado para fazer um caixa 2, ou se essa foi a forma de pagar os cabos eleitorais, isso ainda não foi descoberto, né? Isso ainda está sob investigação, porque tem um outro viés também. Esse caso ele tá indo para o TSE, mas ele também tem algumas investigações paralelas em cima disso, para poder entender onde esse recurso foi e para que ele foi realmente utilizado. É E porque a aí gente tá algo falando de um que caso que tá sendo tratado nesse caso aí na questão eleitoral, mas, gente, isso precisa ser tratado na esfera criminal também. exatamente. E assim, corre o risco, inclusive, de se achar ligações com o Banco Master, de se achar ligações com os desvios da Rio Previdência. Né? A gente tem riscos, inclusive, de chegar nesse ponto. Tá? Esse é o nível da coisa aí no Rio de Janeiro. Chegando assim na Rio de Janeiro, né? De inúmeros governadores caçados, presos e etc. E aí, o que está acontecendo agora? Veio tudo isso à tona em 22. A gente teve um processo que foi movido pelo Marcelo Freixo, e também pelo Ministério Público Eleitoral. E num primeiro momento, lá em 2024, o Cláudio Castro ele foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Eles não viram nada demais em contratar 25 mil funcionários fantasmas no ano da eleição. Meu Deus. Tá parecendo o Tribunal Regional de Paraná, que não viu nada demais no Sérgio Moro também. Né? É, Ótimo. e eu acho interessante você fazer esse paralelo, porque daí o caso do Moro foi pro TSE. E o TSE também não viu nada demais no caso do Moro. Isso me preocupa. E isso me preocupa também, porque quando eu olhei para a relatoria, o que acontece? A relatora, que é a Isabel Galotti, ela é muito correta no sentido de. Ela é uma pessoa que ela olha muito para essas coisas de usar funcionário fantasma, usar máquina pública, ela tem muita preocupação com isso. O Antônio Carlos, que foi o que pediu vista, ele pediu vista no ano passado, ele é um cara que também costuma ter essas preocupações. Então existe uma possibilidade do Antônio Carlos votar junto com a relatora pela cassação da chapa inteira. O problema são os nossos outros ministros, né? A gente ainda tem voto da Estela Aranha. A Estela Aranha provavelmente vai seguir a relatora. Pelo que eu conheço da Estela, ela vai seguir a relatora. Só que a gente tem ainda Floriano, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Então a Galotti votou a favor. Acredita-se que o Antônio Carlos e a Estela Aranha também vão nesse sentido. Só que aí a gente tem Cássio Nunes Marques, o Floriano e o André Mendonça. Né? E aí, assim, o Floriano já mostrou algumas vezes que o voto dele nem sempre é muito óbvio. Uhum. Então, já apareceu aí momentos em que ele votou junto com a relatoria, foi a favor de cassações, mas teve momentos em que ele foi contra. E eu não preciso falar nada de André Mendonça e Cássio com K, né? Pois é, e isso é bom que isso esteja acontecendo agora, porque a gente teria uma situação ainda mais complicada mais pra frente no ano, porque daí a gente vai ter Cássio Conká como o presidente do TSE, né? Exato. A gente ainda tem que lembrar disso. A nossa sorte momentânea é que a Carmen Lúcia está na presidência e ela está colocando algumas dessas pautas, à medida que elas estão voltando dos ministros, para rodar. Ela já está marcando os julgamentos para que os votos sejam lidos e a gente consiga passar e encerrar isso logo. Porque são coisas ainda lá da eleição de 22, né? Agora, quando for o Cássio, gente, se outro Ele vai ministro pedir sentar em vista cima. nesse caminho. Ele vai sentar em cima. Uhum. Ai, que complicado, né, Paola? E
a gente também tem que pensar aqui no quão lento é essa justiça, porque, gente, nós estamos em ano eleitoral resolvendo coisas do ano das eleições federais anteriores, federais e estaduais. Não estamos nem falando das eleições anteriores com relação às municipais. Chega até a perder um pouco de sentido, porque o cara já vai sair do cargo de qualquer jeito. Tá, tudo bem, a gente pode torcer para que tenha uma inelegibilidade. Mas, assim, o Justiça Eleitoral tem que acelerar isso aí. A gente teve uma coisa um pouco mais célere no TSE quando o Alexandre de Moraes era o presidente, lá em 2022, né? O Alexandre de Moraes era o presidente do tribunal. A gente conseguiu dar uma acelerada, porque o Alexandre de Moraes não gosta muito de deixar processo parado e ele é meio workaholic, né? Então ele trabalha de madrugada, né? Galera, aí às vezes às 3 da manhã você tá recebendo notificação do teste do STF, que é ele fazendo petição 4 horas da manhã, né? Então, assim, o cara, ele é meio workaholic. Mas a Carmen Lúcia não, ela realmente é muito lenta com os processos. Então, esse processo do Cláudio Castro, por exemplo, era pra ela ter dado uma pressão no Antônio Carlos pra ele devolver logo, sabe? Esse processo de vista, era pra coisa acontecer. Então, não foi. A gente tem, como eu falei, né, ela é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Existe a parte ruim aí que talvez ele não seja caçado. Mas se ele for, a boa notícia para o Rio de Janeiro é que se livra de um combo, né? 3 em 1. Porque o Pampolha tá no TCU e se ele chega a ser condenado ali, ele provavelmente pode perder o cargo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem isso. Temos um lado bom. A gente se livra do Bacelar, que ainda não está inelegível. Vale lembrar que o Bacelar ele foi afastado em função daquelas ligações ali com organizações criminosas, mas ele não se tornou inelegível ainda, mas a gente se livra dele. E a população do Rio de Janeiro se livra de Cláudio Castro, senador, né? Meu Deus. O Que Brasil vale se lembrar. livra de Cláudio Castro senador, né? Cláudio Castro, senador, inclusive está disparado nas pesquisas, viu? Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, Rio de Janeiro. A gente, no começo do plantão, tá falando do Ibanez Rocha, né? Que, pelo amor. Mas, enfim, ficamos por aqui, Paula. Ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias para vocês.